de dar uma continuidade para a nossa vida, vai ser um ser humano. Então, o nosso modo de fazer laço com o outro é, de início, o nosso jeito de chegar na vida e o nosso primeiro regulador de prazer e desprazer. Que, afinal de contas, nós nascemos incapazes de nos alimentarmos, de fazermos o básico, né? Então, é preciso encontrar uma noção de prazer que vai ser mediada por um outro, por algum tempo, né? Até que a gente tenha um desenvolvimento físico mesmo um pouco maior e emocional para poder pedir, para entrar na linguagem, para dizer para o outro o que eu quero. Então, a gente, teoricamente, não precisaria mais de um outro para sobreviver. No entanto, isso já está marcado no nosso psiquismo como uma noção fundamental de regulação de prazer, que isso seja ligado a um intermédio de uma outra pessoa além de nós mesmos, né? Pois bem, estou dizendo isso para dizer que essa marca de desamparo que a gente chega na vida, ela não desaparece de nós. Porque o que o Freud vai desenvolver nesse texto do Mal-Estar na Civilização é a ideia de que na vida psíquica nada desaparece. E é aí que ele funda a noção de inconsciente. Não quer dizer que a gente fique sabendo disso o tempo inteiro, mas em algum lugar de nós, essa vivência fica marcada e viva. Então, a teoria psicanalítica ela não vai ser uma psicologia do desenvolvimento no sentido de acreditar que a gente avança abandonando uma fase anterior, né? A gente não vive por estágios, como algumas psicologias do desenvolvimento colocam, de primeiro você vai para uma fase, depois você vai para outra fase, depois você vai para outra fase, e a cada fase que você avança, você abandona a fase anterior. De acordo com a teoria freudiana, a gente tem uma fase e se soma a outra fase, que se soma a outra fase, que se soma a outra fase, e a gente não vai se livrando, então, dos estágios anteriores, né? A gente vai não sabendo delas, mas elas estão vivas ali de algum modo em nós, essas marcas. E essa marca de desamparo fundamental, então, ela fica inscrita em nós, nos levando, por um lado, a querer nos ligar a um outro, por outro lado, também a querer nos separar, né? A querer nos dar uma autonomia, porque se por um lado é muito interessante no sentido da satisfação, poder encontrar um tipo de satisfação sem precisar fazer nada para isso, digamos, né? Porque a mãe interpreta a vontade do bebê e realiza o que ela interpretou. Por outro lado, você fica como objeto, né? Porque o outro interpreta, então ele é um estado de desamparo, ainda que você seja acolhido por alguém, você ficar ali como um puro objeto desse outro que vai decidir por sua conta, né? Como é que vai fazer para lidar com isso. Então, a gente fica marcado por um desejo de se separar do outro também. Por que a gente aprende a falar? A gente aprende a falar para se separar do outro. Tanto que quando uma das coisas primeiras que as crianças aprendem, que as crianças falam quando aprendem a falar, é não. Então, qualquer criança aprendeu a falar, os pais oferecem as coisas, ela fala não. Depois ela vai investigar do que é que se trata, né? Às vezes ela até quer, mas a primeira resposta é o não. Quando a criança começa a andar, para onde que ela vai andar? Para longe dos pais, né? Porque se fosse ela não quer ficar perto, ela quer ir conhecer o mundo, né? Isso na melhor das hipóteses. Então a criança começa a andar, é aquele caos, né? Os primeiros meses que a criança começa a andar, porque, enfim, né, tem nomes da moda para isso, né? A gente chama agora. Eu tenho uma filha que tem 2 anos e 4 meses, né? Então eu estou por dentro dos nomes da moda. E aí se chama o Terrible Two, né? Que então é o terrível, a idade terrível dos 2 anos. Aí depois tem o Impossible Three, né? Então assim vai deslizando de uma coisa em outra coisa, assim, das idades difíceis, adolescência do bebê, se diz, né? E a gente começa a problematizar um monte de coisas nas crianças já, e aí fazendo uma articulação com a nossa atualidade, né? Psicopatologizar uma série de coisas nas crianças, para atribuir
um tipo de problemática, como se tivesse alguma coisa errada, né? Como se alguma coisa não se concatenasse. Agora, essa semana, vocês devem ter acompanhado, vocês devem estar acompanhando a, a disseminação, né, que teve daquele vídeo da menina que assopra o bolo da outra menina, né? E aí, não sei se você viu, Diana, elas estão cantando parabéns, né? É um aniversário de criança. E elas estão cantando parabéns, e aí, não sei se é a irmã, se é a amiga, sei lá, mas a menina que tá ali do lado da aniversariante assopra a vela. E a aniversariante fica fula da vida e desce o cacete na menina, né? E aí, irmãzinhas do Paraná, inclusive. Então, e aí viralizou o tal do vídeo, né? E aí começa assim um monte de gente falar que a menina tem traços, sei lá quem das duas, as duas, uma, outra, tem traços de perversão, de, sei lá, que distúrbio de personalidade, ou alguma coisa nesse sentido, que são todas tentativas que a gente vai fazendo de tentar recobrir o mal-estar fundamental que cada um de nós tem de estar na civilização. Então, né, isso passa pela infância, né, no sentido de uma certa agressividade da criança, da rivalidade, né, a fantasia que a gente tem de que a criança é um anjinho, ela é muito frágil, né, ela serve só para a gente recobrir o nosso narcisismo, e se você começar a conversar honestamente com alguém, em 5 minutos você precisa destituir-se desse lugar de que você era uma criancinha muito maravilhosa, muito fofa, né, o tempo todo, ou se era, provavelmente isso teve efeitos sobre você e não tão benéficos, porque a gente vai se dando conta de que é importante expor algo da agressividade. Na adolescência, né, isso fica muito evidente, muito aberto. Na vida adulta, a gente vai ter muitos tipos de sofrimento, né? A gente sofre por amor, sofre por dor, sofre por narcisismo, sofre por falta de dinheiro, sofre por uma série de coisas que, quanto mais a gente acredita que não vai sofrer, que o sofrimento não faz parte da vida, paradoxalmente mais a gente encontra com sofrimento. Então eu queria tocar um pouco nesse ponto, assim, de uma crítica que acho que a gente pode fazer, pautado pelo ensino da psicanálise, né? A essa ideia de felicidade que a gente tem agora no nosso século XXI, que é uma ideia que eu acho que ela é, enfim, é delirante. Essa ideia vendida, né, pelo discurso capitalista de que a gente pode, não só pode, como deve, eliminar qualquer tipo de mal-estar, né, seja lá comprando qual tipo de objeto, mas adquirindo um lugar anestesiado na vida como um mero consumidor de seja lá o que for. Né? Então, a coisa vai deslizando de objeto em objeto, objeto em objeto, sem que a gente consiga se encontrar com um estado que a gente interprete que seja de felicidade, entendendo aí que felicidade seria esse recobrimento total de algum tipo de mal-estar. E quando a gente encontra, então, com esses mal-estares, né, que são os mal-estares da vida, interpreta-se isso de uma maneira muito penosa, como se isso não fizesse parte da vida, mas fosse um tipo de patologia, um tipo de erro, um tipo de equívoco, alguma coisa no sentido, tem algo de errado comigo, só eu vivo assim, né? Um certo exagero no modo de sentir, talvez justamente por não saber que existe, por não ter sentido, por não ter falado, por não ter reconhecido a existência de um mal-estar que não nos livra do bem-estar. Né? Então, não é assim um mal-estar que é o tempo inteiro, da ordem de um sofrimento tenebroso, e também não é uma vida de felicidade onde a gente possa aniquilar o mal-estar, né? Porque, afinal de contas, aniquilar qualquer tipo de mal-estar só é possível, até onde a gente sabe nos dias de hoje, na própria morte. Então, viver é estar constantemente sentindo algum tipo de mal-estar, porque, na melhor das hipóteses, constantemente a gente quer alguma coisa da vida, né? Constantemente a gente deseja
alguma coisa e se afeta com o outro e deseja o outro e não deseja mais e pensa que descobriu uma coisa nova que ressignifica as coisas que estavam pensando antes. Então, viver é uma série de incômodo, né? É se incomodar o tempo todo, a gente se incomoda vivendo. O que não significa que isso é um sofrimento constante, mas é um incômodo. Né? Tem uma chargezinha aqui que eu gosto muito. Não, deixa eu falar aqui. Antes tem um poema da Clarice Lispector, que ela é de um livro de crônicas dela que se chama A Descoberta do Mundo, que são várias crônicas que ela publicou no jornal ao longo de muitos anos, e eles compilaram as crônicas num livro. E o nome da crônica é assim: Antes tudo era perfeito. E a crônica inteira é: Ter nascido me estragou a saúde. Então, nascer é... Até porque, assim, a gente não termina de nascer no nascimento em si, digamos, né? Porque nascer é começar a nascer, né? Eu estava dizendo que a gente nasce num estado de um desamparo muito importante, né? Então, a gente começa a nascer ali e continua nascendo ao longo da vida toda, no melhor das hipóteses. E nascer é também começar a morrer, já que não temos registro de alguém que não esteja até o momento caminhando para a morte. Então, nascer é começar a morrer, e a gente também morre um pouco todos os dias até terminar de morrer na própria morte. O que a vida é? A vida é um processo de tentar desacelerar a morte. Então, a gente fala, né, o que uma mãe faz com uma criança, né? Uma mãe, estou dizendo na função materna, né? Não que seja uma mulher mãe, né? Mas alguém que está decidido de se ocupar ali dos cuidados com aquela criança. O que essa pessoa, né, ocupando a função materna, faz? Ela dá um olé na morte e fala, dependendo de mim, vai demorar o máximo que puder. O nosso primeiro tipo de amor próprio, que o Freud vai chamar de narcisismo, é uma identificação com esse desejo do outro pela nossa vida. E que também vai dizer, então, vai demorar o máximo que puder, eu vou me cuidar ao ponto de subir um tom e gostar de me cuidar. Não me cuidar só para sobreviver, mas me cuidar porque eu vou gostar da minha imagem no espelho, de saber o que é que o outro está pensando de mim, e de saber e de querer me colocar para o outro e sentir prazer, né, no modo como eu me vejo sendo. Mas o tempo inteiro estamos caminhando para a morte, né? Isso tem relação com o conceito que o Freud vai chamar de pulsão de morte, e que ele inventa, né, justamente em 1920, que é publicado o texto do Freud, que se chama Além do Princípio do Prazer, que é um texto que a gente está comemorando 100 anos de vida do conceito de pulsão de morte, porque é isso, né? A vida inclui a morte, o prazer inclui o desprazer, a felicidade inclui o mal-estar. Não só inclui, como é fundada. É só diante dos pares de opostos que a gente consegue saber o que é uma coisa e o que é a outra, né? Então, felicidade é alguma coisa que inclui o mal-estar. Não é possível encontrar uma noção de felicidade que não inclua o mal-estar, porque senão a gente excluiu a vida em si. Então, acho que a gente vive em tempos em que é preciso suportar, né? Em que é preciso incluir, dar mais notícias de um mal-estar que não é um desespero, não é uma infelicidade, mas é alguma coisa que nos dá trabalho, viver dá trabalho. Né? Existir, aí a gente entraria num outro conceito, né? Mas existir como alguém que está simplesmente passando pela vida é uma coisa. Agora, viver como alguém que está vivo, né? Viver meio morto é uma coisa. Agora, viver mais vivo, né? Viver tendo que se haver com as coisas da vida, é uma coisa que é continuamente um trabalho de
matar um leão por dia, né? E cada vez é uma coisa, e cada vez é uma coisa, e ao invés da gente se agarrar ao sofrimento e pensar que infortúnio que é a vida, né? Como tem uma charge da Mafalda que ela diz assim, justo a mim coube ser eu, né? Então, ao invés de se agarrar aos infortúnios da vida, poder sustentar que a vida só é por causa desse mal-estar, só é por causa desse furo. Então, é meio que como eu gosto dessa imagem para pensar essa ideia de felicidade de vida, que é como o desenho da Era do Gelo, né? Que a gente tem o esquilo atrás da noz, e aquela noz foge o filme inteiro, né? E quando ele está quase pegando a noz escapa, ou ele pega, ele não sabe o que fazer, daí ele perde, né? E assim, sei lá, acho que são 4 filmes, né? Se não me engano, que a gente tem da Era do Gelo. E nessa ele vai para o espaço, ele vai para a Antártida, ele vai para o mar, ele vai para sei lá o que das quantas, ele faz um monte de coisas, porque aquela coisa fica escapulindo. Se ele pega isso de primeira, acabou o filme. Né? Não tem filme, a gente tem 20 segundos de filme, mas tem trocentas horas, né, de um filme que acontece, ou pegando por essa via que a gente está pensando, de uma vida viva, é que tantas coisas aí vão se produzir, vão ser inventadas. Então, não é um lamento, né, que haja um mal-estar, que haja um furo na vida. É se não fosse isso, não era nada. Eu vou parar por aqui para a gente poder discutir um pouco e eu escutar um pouco do que vocês estão pensando por aí também. Obrigada. Obrigada a gente, né, Ana, pelas palavras maravilhosas, como sempre. E você falou, e é verdade, a gente se conheceu em 2015, eu acho, né, que foi numa jornada, e a gente estava falando sobre as mulheres, né, essa era a temática, falar sobre as visões da mulher, e eu tive ainda uma tarefa de falar a visão nietzschiana sobre as mulheres, que não é nada boa, né, se a gente for se atentar isso. Mas muito bom, a gente 5 anos depois de estar aqui de volta, né, falando sobre um tema tão importante, e um tema que é necessário falar, que é o sofrimento, né, então às vezes a gente fala, a gente vive numa sociedade que não quer falar sobre isso, como se o sofrimento não existisse, a gente tem que eliminar ele, a gente tem que encontrar algum jeito, e é possível, né? Ainda eu sinto que tem uma pressão muito grande aos nossos ombros, né? Como se o indivíduo pudesse ser feliz, e se ele não é feliz, a culpa é dele, né? Eu acho que a sociedade tem aí, hoje em dia, no século XXI, essa cobrança, essa exigência da felicidade, que acaba gerando mais infelicidade do que felicidade, né? Tanto de gente aí sofrendo, e passando aí, né, por muita dificuldade de ter essa aceitação, de achar que é possível, né? Tem um livro muito interessante, que eu não sei se já leu, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, né? Uma recomendação aí a todos vocês. E ele vai falar justamente isso, que só numa sociedade que diz que tudo é possível, que nasce o sentimento de que nada é possível, né? Então, quando você vê todas as opções, você pensa, o que eu vou fazer diante de tudo isso, né? Então, é muito complicado. Mas obrigada, Ana. Acho que tem aí bastante elementos a gente pensar e discutir, debater. Então, eu queria saber aí se o pessoal tem alguma pergunta, alguma questão. Então, tem bastante gente participando, 130 pessoas de vários cursos, né? De aí pessoal de teologia, de direito, pedagogia, bastante de psicologia, tem minha turma aí do segundo período, de várias pessoas, Tatiane, que estão aí, os professores do eixo, né, estão todos presentes, todos não sei, mas tem vários, né, Haroldo, Dali, Fred, Adel, Kleber, bom vê-los e vê-las todos aí. Nós de filosofia, oi Elias, tudo bom? Bom vê-la aí. Não te vi ainda, não te vi rapidamente também. Então é isso. Se alguém queria fazer alguma pergunta para a Ana, alguma questão? Quando vocês estão pensando, eu vou fazer uma pergunta para a Ana, o que você acha, Ana, dessa ditadura da felicidade, né? Como que a gente pode fazer alguma espécie de resistência
para não cair nesse discurso e entrar nessa cobrança, né, nessa exigência que a gente tem que ser perfeito, bem-sucedido, bonito, né, ter um padrão aí de felicidade ideal. Eu acho que, assim, primeiro que é difícil de não cair nessa, né? Porque a gente está, enfim, né? Somos sujeitos da cultura, né? Então, estamos nisso, né? Então, também, se a gente pensa que tem que se separar disso, né? E alguma coisa assim, às vezes a gente acaba entrando num mal-estar contrário, né? Porque a pulsão de morte é muito safada, ela quer totalizar tudo. Então, ela se infiltra onde for. Isso leva a gente a cair, né, nos extremos com muita facilidade, como você destacou, né? O tudo e o nada, eles são logicamente equivalentes, porque, né, não tem furo, nem no tudo e nem no nada. Então, nunca entrar nessa também não é possível, porque é a mesma coisa, né, que ficar sendo pilhado a sempre atender, né? Então, nunca atender nenhuma exigência, né? Ou sempre atender elas. Então, assim, é difícil isso, porque é um exercício constante de se haver com o leão e aí se separar dele, né? Se haver com a coisa e aí se lembrar, né? A gente fala, eu tenho que. Aí faz a pergunta, tenho? Né? Não, pera, calma, deixa eu me separar aqui, né? Me situar. Se eu preciso, se eu tenho que mesmo, né? Se me interessa, porque acho que essa é uma pergunta que a gente precisa colocar, né? Muito facilmente a gente é tomado pelas demandas que estão dissolvidas aí na cultura do tem que, e a gente, sem se dar conta, acaba muitas vezes achando que tem que mesmo, né? Então, acho que colocar um ponto de interrogação na coisa já é uma grande separação, né? Não é uma negativa, mas é uma interrogação. Porque é aí que a gente recupera a nossa condição ativa, né, de sujeito, de falar, nossa, mas será que isso me interessa? Ou será que eu me reduzi a um objeto do outro nessa tentativa de atender essas demandas, né? E como é difícil, né, conseguir se distanciar, né, conseguir olhar para isso, se tornar um observador de si mesmo e verificar até que ponto, né, que isso que você está fazendo é o que você quer mesmo fazer. Ou seja, não está sendo induzido de alguma forma. Até o nosso desejo, né, ele passa a ser induzido por forças que são mais externas do que internas, né? Então é bem Exatamente, complicado. até porque isso está na constituição do desejo, né? Não tem desejo meu em última instância, lá que eu falo que o desejo é o desejo do outro, né? Porque o modo que a gente tem de se inserir no laço é pela via de um outro, então não tem como se separar completamente do outro. Mas assim, não precisa ser tantos outros assim, né? Podem ser alguns outros especiais que a gente deixa chegar mais perto. Então, temos aqui algumas questões, o pessoal se animou aí, fico feliz. Deixa eu ver. Opa, está difícil aqui de eu ver. Um minutinho. Pelo menos um pouco para a primeira. Bom, a Dali fez uma pergunta. Professora Dali, oi Dali, vamos ver aí. Eu vou ler as perguntas, aí a gente vai meio que, né, vendo qual que você prefere começar. Então, a Dali, eu gostaria de perguntar sobre como se manter atenta e de forma crítica a uma sociedade que nos entristece profundamente, né? Isso é complicado, Dali. Como não adoecer, né, diante de tudo isso que está acontecendo é muito complicado, né? Ficar bem diante do mal que assola, né, a sociedade, tenho certeza que é um desafio. Então, vou lendo as outras. Ou você já prefere comentando, Ana? O que você prefere? Eu não sei o que eu prefiro. Tá, então eu vou ler mais uma. Pode ser. Eu não consigo ver o nome aqui inteiro. Sou alguma coisa? A Sônia apareceu. Tenho uma questão. Fiquei muito tocada quando você disse que felicidade é ausência de desprazer. Só isso? Não é muito mais que isso, né? Então, isso é uma questão boa mesmo, pensar o que é de fato a felicidade.
Dari, de novo, né, perguntando, e também gostaria de saber sobre os processos de medicalização. Hoje medicamos as tristezas, né? Então, a indústria farmacêutica aí, né, bem forte hoje em dia. Beatriz... Deixa eu comentar, acho que senão pode comentar. Eu vou perder. Então, muito, muito legal isso que vocês estão colocando. Darly, eu acho que você fala uma palavra importante, né? Que é isso do entristecer. Acho que isso é super fundamental, assim, que a gente possa se entristecer. Primeiro de tudo, né? Porque, de fato, a coisa recai fazendo um círculo vicioso, né? Porque aí é uma sociedade que nos entristece, a gente não pode se entristecer, a sociedade vai ficando cada vez mais entristecedora, sem que as pessoas possam se entristecer. Então, me parece que é muito importante a gente poder saber ficar triste, poder se entristecer, se é que você pode saber disso, mas assim, poder experienciar, poder entrar em contato com a tristeza, porque a tristeza faz parte do mal-estar da vida, faz parte da vida, e é ela que nos protege da melancolia, da depressão. É preciso poder elaborar luto, né? Então, perder ideal, entender que é isso aí a vida, é isso aí a cultura, é isso aí a civilização, é isso aí os seres humanos, é isso aí que nós somos, né? Então, quanto mais a gente entende que a gente não tem nada a ver com isso, né? Me parece mais difícil porque a gente vai ficando muito isolado, muito sozinho, se a gente acha que não tem a ver com isso. Então, essa dificuldade toda, essa coisa que entristece, né? A vida como um todo, ela faz parte de cada um de nós. O Freud tem uma teoria, né? Que ele diz assim, o ser humano tem uma disponibilidade, uma disposição natural à agressividade. A vida em civilização faz com que a gente precise, para a gente poder ser aceito na civilização, se tornar uma pessoa suportável, né? Inibir essa agressividade. E então, só que é isso, a gente inibe, ou seja, ao invés de satisfazer essa agressividade no objeto externo, eu satisfaço endereçando a mim mesmo. Então, um tipo de mal-estar que a gente se cause inclusive, o fundador da civilização. Né? A gente precisa, não pode satisfazer tudo no outro. É o que o Freud vai chamar de superego. Né? Então, acho que a gente vem sofrendo um tanto dessas recriminações superegóicas. Mas eu entendo que você está falando de uma pergunta de como é que faz para pôr um limite nisso, né? Porque, de fato, acho que é importante se entristecer para saber poder se desentristecer, né? Para poder se alegrar. E, enfim, é só podendo se entristecer que a gente pode se desentristecer, né? Então, precisa, acho que é isso, poder reconhecer, saber das tristezas e poder localizar, se separar um pouco, às vezes, do que tem, o que tem do outro em mim, e reconhecer, né, identificar o que tem de mim nisso que é horroroso também, porque a gente não quer saber das nossas pequenezas. E o mundo é feito, né, cada vez mais da exposição dessas nossas pequenezas. Então, eu acho que passa um pouco por aí, assim, né? Agora, quando a Sônia perguntou sobre a questão da felicidade e do desprazer, nossa, Sônia, super acho que não é só isso, ainda bem. Porque a ausência de desprazer é muito parecida com o tédio, né? Muito parecida com a morte, nada acontece. O Freud faz até uma citação do Goethe, nesse texto do Mal-Estar na Civilização, que ele diz assim, nada é mais insuportável do que uma sucessão de dias belos. Né? Então, é assim que a gente chama a ausência de desprazer constante. Né? Isso não é a felicidade. Isso é o tédio, é o ai que saco, é o deixa eu arranjar, então,
uma problemática, né? A gente começa a achar sarna para se coçar, né? Assim que a gente fala, né? A gente começa a arranjar sarna para se coçar quando as coisas estão muito estáticas. Porque acho que a felicidade, ela inclui o mal-estar. Né? Então, não é porque eu estou incomodada com alguma coisa, eu estou causada com alguma coisa que eu não estou feliz necessariamente. Mas a ideia de felicidade fantasiosa, né, neurótica fantasiosa, é a de que eu só vou ser feliz quando eu pegar a nós. E a noção de felicidade que inclui mal-estar é o correr atrás da nós. Então, ter motivos para correr atrás da nós me parece muito mais com felicidade do que estar diante do mal-estar, da ausência de mal-estar absoluta, de estar com uma nós, que é o fim do filme, né? O fim da vida, o fim do filme da vida. Então, acho que tem isso, né? Essa noção de desejo, que é o que a psicanálise vai conceitualizar, que inclui a felicidade. Então, frequentemente, a gente acha que quando vai encontrar algo que nos falta, essa coisa vai parar de faltar e aí a gente vai ficar feliz, né? Mas as experiências de alegria, de coisa gostosa na vida, elas passam quando você encontra com um objeto que, ao invés de te calar no desejo, te faz desejar mais. Né? Assim com a nossa relação com o saber, por exemplo, né? A gente pensa que vai estudar para poder saber mais e preencher o nosso buraco da ausência de saber. Mas a gente vai vendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai sabendo que a gente não sabe. Então, ninguém reconhece que sabe tão pouco quanto quem avança nos estudos. E não por acaso a gente tem, né, uma série de especialistas em tudo, que são, né, que é o tribunal da internet, né, que sabe de tudo sem estudar de nada. Mas é porque eu sei, né? Então, assim é a nossa experiência com o objeto amoroso. Eu penso que eu vou encontrar felicidade no amor quando eu encontrar a pessoa certa para mim, né? A tampa da panela. Então, a pessoa certa vai ser aquela que não vai me dar problema. Eu vou estar com ela e as coisas vão andar bem. Mas quando eu saio com alguém, quando eu encontro com alguém e alguém me interessa, alguém me causa, eu não vou querer sair uma vez só com ela. É aí que eu vou me colocar em problema, digamos, né, no sentido do mal-estar, porque eu encontro com um objeto que me traz satisfação, que me traz alegria, que me traz felicidade, e aí eu quero mais dele. Então, a nossa noção de felicidade, a nossa noção de satisfação, ela vem pelo contrário, porque ao invés de ela nos preencher, ela nos esburaca ainda mais. Deixa eu deixar você avançar, senão eu fico falando para sempre das mesmas coisas. Não, mas tá ótimo, estamos adorando. Mas vamos ver o que o pessoal está curioso em saber. Então, eu vou ler mais alguma, deixa eu falar quando eu paro, tá? Então, a Bruna poderia comentar um pouco mais, por gentileza, sobre o domínio das redes sociais e a questão ilusória da realidade, como bem foi dito, uma fantasia? E a próxima, do Elias, que é a de filosofia. Quando falamos de felicidade, o mais comum é as pessoas pensarem em não sofrer. Como podemos lidar com os sentimentos diante dessa sociedade que oferta uma falsa felicidade? Boa pergunta também. Daí a Tati. Seguir uma digital influencer seria um copiar a felicidade do outro? Vou comentar aqui de novo, já, então, acho que essas perguntas, elas estão linkadas, que a gente volta lá na frase famosa do Freud, que não por acaso é uma frase tão disseminada nas redes sociais, de que a felicidade é uma tarefa individual, né? Cabe aqui cada um inventar seu próprio tipo, uma coisa assim que ele fala, né? Que é justamente nesse sentido, de que da neurose, é da nossa neurose, a gente recobrir esse mal-estar que tem com um ideal. Então, esse ideal vai ser marcado por uma fantasia, né? Então, a fantasia é sempre uma fantasia de completude. A fantasia como conceito psicanalítico é sempre a fantasia de completude, no sentido de que a mim falta algo, mas a alguém não falta.
Se a alguém não falta, então a mim pode não faltar se eu tiver essa coisa que essa pessoa da minha fantasia tem. Então a gente tem uma relação assim que é pautada com as pessoas da nossa vida, né? E nesse mundo de imagens que a gente vive, nas redes sociais agora também, isso fica ainda mais em evidência, porque são muitas pessoas para ocupar o lugar das que não faltam ali na nossa fantasia. Né? Você começa a rolar a sua timeline da rede social e você fala, gente, ninguém fica em casa. Porque olha só, fulano tá na Europa, fulano tá no sei onde, quem tá na praia, só eu que tô em casa, só eu que trabalho. Ninguém mais faz nada, só eu que me ferro nessa vida, porque parece que o outro é que sabe gozar e que goza, e pobre de mim, né, que não posso fazer isso, então eu sofro. Mas aí vejam, não é que eu sofro porque eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, eu sofro porque eu não tô fazendo aquilo que eu suponho que é o que o outro tá fazendo. Mas aquilo que o outro colocou é uma imagem. Ele nem deve estar fazendo aquilo do jeito que ele fez parecer que é, porque é uma imagem para o outro. Então a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa experiência com a própria vida, com a realidade, com os nossos pares, com as pessoas da nossa vida, e vai entrando nesse mundo de imaginação, que é uma construção a partir da imagem do outro, a partir dessa fantasia que a nossa neurose cria para sustentar a ideia de que existe uma felicidade absoluta e que ela não pertence a mim. Veja que isso é um tipo de autoagressividade, né? Velada, mas porque você fica se auto-recriminando. Tem algum problema comigo? Tem alguma coisa de errado comigo, eu não sou tão amada, eu não sou tão bonito, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão... Então, acaba sendo muito ruim, para usar uma palavra da moda, né, muito tóxico, você ficar sustentando essa fantasia de que tem alguém a quem nada falta, porque vai te mantendo nesse lugar de coitadinho. Só que a dureza disso é que não pensemos nós que isso é de todo ruim, isso não é só ruim, porque a gente encontra algum tipo de satisfação, inclusive naquilo que é ruim. Não é prazer, é satisfação. Né? Então, o Freud ele vai fazer uma dissociação entre aquilo que a gente entende como prazer e aquilo que a gente entende como felicidade ou satisfação. Nem tudo o que nos satisfaz nos traz felicidade ou satisfação. Mas mesmo assim, a gente não consegue abdicar. Não por acaso a gente sofre por coisas que a gente sabe intelectualmente, racionalmente como parar de sofrer, mas no entanto não consegue largar o osso, digamos. Então tem algum tipo de satisfação que é uma satisfação inconsciente, mesmo na dificuldade, né? Então aí a gente volta na temática anterior, como é que faz para se entristecer e deixar de se entristecer? Porque talvez a gente tenha tanto medo do gosto pela tristeza que a gente nem corre o risco de se entristecer para não ficar por lá mesmo, né? A gente tem uma relação de amor e ódio com a sofrência. Não é sem satisfação sofrer também, né? Enfim, pepinos do mal-estar na cultura. E brasileiro gosta bastante, diria nossas músicas, né? Diz que a playlist do povo brasileiro é a que mais tem a melodia de sofrimento, né? Melancólica. Pois é. Tem todo um drama, né, relacionado ao nosso modo de fazer laço com o outro. Então, vamos ver aqui mais umas perguntas. O professor Abel falou: podemos dizer que romantizamos demais a felicidade sem nos darmos conta de que o mal-estar é apêndice dela, de alguma maneira? Penso que eu não consigo ver os nomes. Luzimar. Penso também que a felicidade é a maneira como encaramos as coisas, os problemas, a vida, o momento. Matheus Antônio. Essa questão da ditadura da felicidade é interessante,
Toda vez que eu ouço isso ou algo parecido, me vem à cabeça obras como Admirável Mundo Novo e 1984. Bem no fundo, o objetivo dessa felicidade contemporânea não seria agradar apenas aos outros e não a nós mesmos? E aqui encontramos uma contradição. Como cada um agradará aos outros sem ser feliz, sendo que os outros também são infelizes? Tá, foi? Maravilhosa pergunta. Pedro Henrique, professora Nasui, você acha que o excesso do uso das redes sociais pode causar uma falsa sensação de monitoramento constante de nossas ações e opiniões, agravando essa pressão da socialização de que Freud fala? E aqui, Pedro também, professora Nasui, você acha que o excesso do uso das redes sociais... acho que foi repetido. Acho que eu vou comentar aqui, Tá. porque acho que tem uma relação, né, isso que está se colocando, com essa função superegóica que eu estava dizendo que o Freud propõe, como essa internalização da agressividade, né? Então, essa agressividade que é dirigida contra nós mesmos, de nós para nós, contra o próprio eu. E isso tem relação, primeiro, com essa manutenção da fantasia de que tem um outro que é completo, né? Então, porque a nossa relação com a fantasia também é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, você precisa acreditar que tem alguma coisa no mundo que pode te trazer satisfação, porque senão você não tem força para viver, né? Tem uma demonização das expectativas, né? Os jovens, né? Dizem, o problema são as expectativas. Não, você não pode criar expectativas. Mas assim, não é possível viver sem expectativas. Sem expectativas eu não levanto da minha cama, né? Eu não saio para escovar os dentes. Então, assim, é preciso que haja uma fantasia mediando a nossa relação com a realidade, para que a gente possa, inclusive, encontrar satisfação e felicidade, porque isso não é sem a articulação com a fantasia. Por outro lado, é justamente o enrijecimento dessa fantasia que impossibilita a gente de encontrar felicidade. Porque se isso fica muito estático no molde que eu copiei do colega, eu não consigo encontrar nada meu ali, porque eu fico sempre achando que tem alguém que tem algo a mais do que eu mesmo, né? Alguém tem algo melhor do que aquilo que eu tenho. Então, assim, não se trata assim de tornar a fantasia um pouco mais maleável, mas não de se livrar dela. Na medida em que a gente consegue flexibilizar um pouco essa noção de felicidade, que a gente consegue poder reconhecer experiências de felicidade. Se fico pensando que felicidade tem que ser assim, que nem a da blogueira X, né? Que nem a do jogador de futebol Y, sei lá, que nem a do coleguinha, não serve. Que é isso que o Freud diz, né? Aqui nenhum conselho é válido. Então, inclusive quando a gente pede conselho, né? Tem um livro de um romance de uma autora chamada Erika Jong, que se chama O Medo de Voar, e ela diz uma coisa do tipo: quando você pede um conselho para alguém, é porque você não quer você não quer saber aquilo que você não, como é que é? Você não concorda com aquilo que você quer. Então você está tentando, você sabe o que você quer, mas você está querendo se convencer, você quer que alguém te convença de uma outra coisa. Então, muitas vezes, a gente não consegue saber muito bem o que a gente quer, porque o que a gente quer não é sem relação com o que o outro quer para a gente. Então, é difícil isso da gente saber o que a gente quer. É muito complicado. O mais comum é a gente saber o que o outro quer para a gente. E é assim que a gente consulta as nossas primeiras escolhas, né? O que é que o outro quer para mim? Vou decidir o vestibular que vou fazer na universidade. O que o outro quer para mim? A minha mãe queria que eu fizesse engenharia. Meu pai queria que eu fizesse direito. Eu não quero engenharia e não quero direito. Então, primeiro é isso, é pela negativa. Eu não quero o desejo do outro, que nem a criança, que vai primeiro dizendo, não, mãe, não, pai. E depois ela vai se perguntar, mas espera, o que eu quero? Opa, pera, direito, o que você falou? Né? Então, primeiro a gente se afasta e recusa o desejo do outro, para depois se interessar por ele. Por quê? Porque a gente não se separa completamente do outro. Nos interessa manter laço com o outro, nos interessa manter uma imagem de nós mesmos para o outro, e
e para nós mesmos. A gente não vai se livrar disso. A questão não é se livrar, então, disso, porque não tem como a gente se livrar da gente mesmo. Mas é como encontrar modos disso não se tornar uma forma de autoagressividade, né? Então, é somente na medida em que a gente consegue perder ideal. Então, eu acho que a gente vive isso, uma dificuldade imensa nos dias de hoje, de elaborar luto. E a felicidade, ela, como essa ideia mais disseminada, né, de felicidade, é uma ideia de que você não pode perder nada. Você tem que ter tudo, que nem esse outro da sua fantasia tem. E bom, é o contrário. Quanto mais a gente pode perder, mais a gente consegue ganhar. Porque são coisinhas que nos interessam na vida. Não são grandes coisas. São coisinhas. Né? São detalhes. Né? O Freud fala, ele dá um exemplo, inclusive, no texto que eu acho muito bonito, que ele fala, você colocar uma perna para fora do cobertor numa noite fria e colocar para dentro de novo. Então, assim, são detalhes, esse pisar na folha seca com um pé e encontrar um outro montinho para deixar o outro igual, pisar no outro pé também. Sei lá, são meros detalhes, momentos de paz, né? de ânimo, às vezes, e de pacificação em outros momentos, mas é o contraste de uma coisa com outra que vai nos ligar a essa sensação de nós mesmos, de existência, de felicidade. E não esse excesso a qual a gente fica submetido, muita informação, muita demanda, muito tem que, muito dar conta, que nos anestesia ao próprio ato de estar vivo, né? Maravilha, obrigada, Ana. A gente está se encerrando, temos mais 5 minutinhos só, então eu vi que eu tem mais uma perguntinha só que a Tatiane falou, eu queria ler. Hoje em dia é como se o mal-estar sofrer já fosse dar o passo que te joga dentro da depressão, não é mais visto como um sentimento. E, para finalizar, não consigo ver, mas será que os meios de comunicação não passam para a sociedade que a vida é fácil no sentido de felicidade? Então, eu lanço suas últimas perguntas e daí já peço também a palavra final, Ana, porque a gente tem que, infelizmente, encerrar. Sim, mas ótimas perguntas para a gente encerrar, né? Porque acho que sim, se a gente compra essa ideia, que é a ideia que o laço capitalista vende, de que a gente tem direito a ser feliz, já é um passo para a infelicidade, já é um passo e meio para a infelicidade, você achar que isso é um direito seu. Não é um direito. Cada um de nós vai encontrar algum modo e encontrar um modo mesmo, assim, inventar uma gambiarra, porque a felicidade, diz o Freud, não faz parte da nossa constituição psíquica. Por que ela não faz parte da nossa constituição psíquica? Porque não dá para você viver o tempo inteiro com isso, a gente transforma o estado de ausência de desprazer, como eu estava dizendo, em tédio muito rápido. Então, é a possibilidade de encontrar com algo e deixar cair, encontrar com algo e deixar cair, encontrar com algo e deixar cair, podendo se satisfazer com a alegria de encontrar com algo ou de quase encontrar algo. É daí que surge a nossa experiência de felicidade e ela só vai poder ser reconhecida como tal se a gente não tiver fixado na ideia de felicidade do outro como aquilo que vai nos anestesiar para a vida. Então, acho que a gente confunde vida e morte. Né? Viver meio morto é a ideia de felicidade que se dissemina. Né? Então, você desaparece como sujeito e aparece como pura imagem para o outro. E me parece que é importante a gente poder fazer uma inversão nisso, poder cair um pouco como objeto para o outro e poder elevar, né, se elevar à condição aí de poder perder esse ideal, então, né, de ser completamente amado por tantos, que é esse delírio,
no qual a gente está submetido, né? De encontrar uma felicidade absoluta que se conjugue com a vida e não com a morte. Maravilha, obrigada, Ana. E tenho certeza que o pessoal gostou, tem muita gente ali agradecendo, e somos nós que agradecemos, né? A gente fica muito feliz de poder compartilhar e conversar com vocês. E fiquem atentos, né? Que a gente tem aí mais 2 dias de evento, né? A gente vai ter mais 2 palestras, amanhã e depois da manhã. E às 5 horas também, tá? Teve gente que perguntou se vai estar disponível. Vai estar disponível sim no canal do YouTube da PUC, a partir da semana que vem. E também, acho que o Rodrigo falou aí para vocês, né? A casa ainda é uma avaliação das apresentações. E é isso, pessoal. Obrigada muito por vocês estarem aqui, né, nessa tarde com a gente. E principalmente obrigada, Ana, né? Foi lindo. Espero que todo mundo tenha gostado como eu gostei. E eu espero vê-la em breve. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui, falar esse papo, dividir o espaço de fala com você, Diana, e obrigada a todo mundo pela interatividade aí, que deixa a coisa tão rica, né? Sim, o pessoal participou bastante, isso que anima a gente, né? O diálogo, a partilha e tudo mais. Então, Ana, espero te vê-la em breve, talvez fisicamente, né? Mas se não der certo fisicamente, digitalmente a gente se vê por aí também. Tá bom? Beijo. Obrigada, Ana. Tchau. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente.